Muito bem, com este vídeo pretendemos desmitificar o problema do cálculo de volumes através de uma integral dupla. Diz aqui este exemplo: determine o volume do sólido limitado superiormente por z igual a x vezes y, inferiormente por z igual a zero e lateralmente, me perdoem, saiu faltando aqui o A e o L, lateralmente pelos planos x mais y igual a 1, y igual a 1 e x igual a 1. Muito bem, algumas pessoas ficam presas neste problema, curiosas, querendo saber como é a superfície z igual a xy. Eu digo a você que não interessa do ponto de vista do cálculo da integral dupla, isto não nos interessa. Por quê, professor? O que basta para mim é saber qual é a função que eu vou integrar e qual é o domínio. Observe que para resolver a integral isto basta, ou seja, sabendo, conhecendo o que se deseja, eu preciso ser capaz de escrever a integral e depois de escrever a integral, eu preciso resolvê-la. E para resolvê-la, eu preciso saber qual a função que vou integrar e qual o meu domínio. Muito bem, diz aqui o problema que o sólido é limitado superiormente por z igual a xy. Então, regresse à primeira aula, a aula introdutória sobre integral dupla, e você vai ver que a motivação foi exatamente o cálculo de um volume limitado superiormente por f de xy e inferiormente esta parte de f de xy que será integrada, ela tem uma projeção no domínio de integração. Muito bem, então eu não preciso saber quem é z igual a x vezes y. E o que é que eu preciso saber, professor? Vamos ver aqui. Então, digamos que z igual a xy seja uma maluquice aqui qualquer, não me importa. O que eu preciso saber é a parte de z igual a f de xy que eu irei integrar. Muito bem, a projeção disto é isto que eu estou chamando de domínio. Muito bem, basta isto. Então, eu já sei que se z igual a x vezes y está limitando superiormente o meu sólido, então, quem eu irei integrar? Claro, xy. E agora eu preciso saber os limites que serão definidos pelo domínio. Muito bem, aqui está, ó. Meu domínio foi dito ali, que lateralmente está limitada pelo plano vertical x mais y igual a 1. Isto aqui é a projeção plana disso no plano xy, é esta reta. Que reta é essa? Y igual a 1 menos x. Ah, professora, é diferente? Não é. É igual. Se eu passar o x para o lado esquerdo, eu vejo que é x mais y igual a 1. Muito bem. Que ponto é este? Y igual a 1. Que ponto é este? X igual a 1. Então, também diz o problema que há um plano vertical, x igual a 1, e um plano vertical y igual a 1. Então, meu domínio é isto. Nada mais. Muito bem. Ah, professor, que plano vertical é esse? Observe que aqui eu estou omitindo o eixo z, é como se ele estivesse saindo para mim aqui. Ou seja, eu não consigo ver o eixo z porque ele está saindo. Então, se eu me distanciar aqui, eu vou ver 3 paredes verticais que definem um prisma de base triangular. Então, eu tenho uma parede vertical aqui, que está subindo,
uma outra parede vertical aqui que está subindo e uma outra parede vertical aqui que está subindo. Portanto, qual é a integral que eu preciso resolver? Como varia y, observe que eu primeiro estou integrando y, então vou atravessar este domínio por uma reta vertical paralela ao eixo y, vou tocar primeiro a reta y igual a 1 menos x, portanto esse limite inferior aqui é 1 menos x. E o superior depois eu toco aqui a reta horizontal em x e y, ela é horizontal, mas não esqueça que isso representa um plano vertical, então aqui eu tenho y igual a 1. E agora, como varia x, eu vou tangenciar o domínio à esquerda, observe que o meu ponto extremo à esquerda é x igual a 0, que é esta reta vertical aqui, que se confunde com o eixo dos y, e o ponto extremo à direita em x é x igual a 1. Pronto, é aquela a integral que eu preciso resolver. Então aqui está, eu sei que primeiro eu resolvo a integral de dentro, para depois integrar este resultado com dx. Muito bem, então isso será integral de 0 a 1 da integral de dentro, que me deu o quê? Observe que se eu estou integrando em y, x é constante, então eu mantenho o x quieto aqui, e agora eu vou integrar y dy. Y dy é y2 sobre 2. E vou avaliar isso de 1 menos x até 1. E depois eu vou integrar em dx. Então, isto é integral de 0 a 1 de x que multiplica y² sobre 2. Vou botar o 2 aqui para fora para não me atrapalhar. E agora vou avaliar y² em 1, que me dá 1. E vou abater a avaliação de y² em 1 menos x. 1 menos x ao quadrado. Tudo isso depois será integrado em dx. Muito bem. Então, isto é a integral de 0 a 1 de x sobre 2 vezes 1 menos, abre parênteses, 1 ao quadrado, mais x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que é 2x. No final, eu integro em dx. Muito bem. Integral de 0 a 1 de x sobre 2 vezes 1 menos o resultado do parênteses, que é menos 1 menos x ao quadrado mais 2x. 1 menos 1 vai embora, dx. Integral de 0 a 1 de x vezes 2x menos x ao quadrado, tudo isso dividido por 2, dx. Então, isto é a integral de 0 até 1 de x ao quadrado menos x ao cubo sobre 2 dx. Continuemos. Então, agora, finalmente, como resultado, eu tenho x ao cubo sobre 3 menos x elevado à quarta sobre 2, com o 2 sobre 4, perdão. Com o 2 que aqui já estava, eu tenho x à quarta sobre 8, avaliado de 0 a 1, que é igual a 1/3 menos 1/8, que é igual
denominador comum 24, 24 por 3 dá 8, vezes 1, 8. 24 por 8 dá 3, vezes 1, 3. Portanto, este volume me dá 5 sobre 24 unidades de volume. É a solução deste problema. Mas observe, o meu objetivo principal não foi tanto resolver a integral, mas mostrar a você que não há mistério nenhum sobre esta questão da função superior. Eu não preciso ficar amarrado, dependente, sofrendo sem saber que função é essa. Mas se você quer satisfazer a sua curiosidade, aqui está a função. Essa é a função x vezes y, z igual a x vezes y. Observe que sempre que x é zero, aqui nesta aresta definida pelo eixo do x, a função é igualmente zero. Observe na outra aresta, aqui está a outra aresta, que quando y é zero também, z igual a zero. E em seguida eu tenho várias retas crescentes para x constante e para y constante, e formam esta curvatura aqui, que é um plano torcido, digamos, como se eu tivesse pegado um plano e torcido ele, levantado esta aresta, este vértice, melhor dito, aqui. Muito bem, então com isto encerramos a solução deste problema. Até o nosso próximo vídeo.